Bem-vindo à oitava aula de HTML5, a última aula do curso. Históricos de sessão. Provavelmente você já conhece o objeto History, do navegador. Para quem não conhece, ele permite o mesmo controle que o usuário possui de voltar e avançar via JavaScript. Um controle básico de histórico de navegação. Esse objeto History ganhou dois novos métodos: PushState e ReplaceState. PushState acrescenta uma entrada na lista de histórico. Um exemplo do código. Para utilizar temos window.history.pushState. ReplaceState modifica a entrada atual na lista de histórico. Um exemplo de código JavaScript. Os parâmetros dessas funções. Data. Um objeto JavaScript que está sendo associado com uma nova entrada de histórico. Útil caso você queira utilizar o evento onPopState, que contém uma cópia do objeto state serializado. Title. O título da página que você quer que essa entrada tenha. E URL, que é a URL que você quer que a página tenha, podendo ser absoluta, ou seja, completa, ou relativa. Esse parâmetro é opcional. Web Storage. É novo no HTML5 e com ele é possível armazenar dados no agente de usuário. Antigamente, na versão anterior, isso era feito com cookies. No entanto, o Web Storage é mais rápido e mais seguro, sendo possível armazenar grande volume de dados sem afetar o desempenho do site. Os dados são armazenados em pares, ou seja, chave e valor. E uma página web só pode acessar os dados armazenados dela mesma. Essa API Storage contém dois novos objetos para armazenar dados no cliente: Local Storage e Session Storage. Local Storage armazena sem data de validade. Os dados não serão apagados quando o navegador for fechado. Estarão disponíveis no próximo dia, mês, ano. Session Storage. Os dados serão armazenados somente para a sessão, ou seja, os dados serão apagados quando o usuário fechar a janela do navegador. Vamos aos exemplos. Primeiramente, para armazenar um valor, basta colocar Local Storage e Session Storage, dependendo de qual você optou utilizar, ponto, e o nome da sua chave, e o símbolo de igual e o valor. Vamos ver no código. Esse código é para contar a quantidade de cliques que teve um determinado elemento e armazena essa quantidade no storage. Você pode implementar dentro de uma função de onClick de qualquer elemento HTML. Então vamos lá. Local storage.clickCount. No caso, clickCount é a chave. Na primeira linha, estamos verificando se existe, ou seja, se o valor não está nulo. Caso não exista, é atribuída 1. Se já existe, é incrementado mais 1. Caso a página do navegador é fechada e aberta novamente, o valor não será zerado, continuará incrementando. No Session Storage, temos o mesmo exemplo, mas, se o navegador for fechado e aberto novamente, o valor será zerado. Recomendo que você implemente esses dois códigos para ver a diferença entre os dois. Você pode escolher também entre ler um valor conforme o exemplo na primeira linha e atribuir um valor conforme a segunda linha. Ou, para ler o valor, utilize o método getItem, passando a chave como parâmetro, e para atribuir um valor, utilize o método setItem, passando a chave e o valor do item. Existem essas duas formas: acessando direto o atributo, como no primeiro trecho de código, ou através dos métodos getItem e setItem, conforme o segundo trecho de código. E também existe o método removeItem, para excluir um valor no storage, como parâmetro a chave. E o método clear, para limpar o storage. Aplicações offline. Caching. Basicamente a maneira de indicar ao navegador que elementos são necessários e devem ser postos em cache, para que uma aplicação funcione offline. Dê uma olhada no exemplo. Para que o usuário possa acessar essa página offline, é preciso do arquivo manifesto, com a extensão appcache, indicando as URLs que devem ser postas no cache. No nosso exemplo, temos os arquivos que serão colocados em cache: relógio.js, relógio CSS e relógio PNG. Vamos ver como é esse arquivo. Cache Manifest. Abaixo dessa linha estarão os arquivos que ficarão em cache após ser baixados pela primeira vez. Cerquilha, para adicionar um comentário no arquivo de manifesto. Pode ser útil caso você queira atualizar algum arquivo que o navegador do usuário guardou em cache e é preciso que o navegador baixe a nova versão.
Atualizando um comentário, não é preciso mexer nas configurações. Network. Abaixo dessa linha estarão os arquivos que não ficarão em cache porque requerem uma conexão com a internet. Fallback. Abaixo deste, indica o redirecionamento para uma página, caso a conexão não pode ser estabelecida. Nesse exemplo, qualquer arquivo que estiver no diretório HTML imediatamente será redirecionado para a página offline.html. O objeto Application Cache controla o status e operações de caching da página. Pode ser acessado via JavaScript, como nesse código. Possui o método update, que faz com que o agente de usuário recarregue o cache da aplicação, e possui uma propriedade chamada status, cujo valor numérico pode ser 0 para uncached, que representa que não há um arquivo de manifesto nessa página, ou apontando para ela, 1 para idle, para indicar que o objeto Application Cache está ocioso, o cache está atualizado, 2 para checking, que indica que o arquivo de manifesto está sendo baixado e conferido, 3 para downloading, que indica que as URLs vinculadas ao manifesto estão sendo baixadas, 4 para update read, que indica que o cache é antigo, mas ainda não foi marcado como obsoleto, e 5 para obsolete, que indica que o arquivo de cache foi marcado como obsoleto e precisa ser atualizado assim que possível. OnChecking é sempre o primeiro evento da sequência. O agente de usuário verifica se há uma atualização ou tenta baixar o arquivo manifesto pela primeira vez. OnError é disparado quando a tentativa de cache do aplicativo foi abortada, quando o navegador não conseguiu baixar corretamente a página de referência do manifesto, quando ocorre um erro fatal ao buscar os recursos listados no manifesto, ou quando o objeto manifesto foi alterado enquanto a atualização estava sendo executada. OnNoUnload é disparado quando o manifesto não foi mudado. OnDownloading é disparado quando o agente de usuário encontrou uma atualização e está buscando ou está baixando os arquivos listados pelo manifesto pela primeira vez. OnProgress é disparado quando o agente de usuário está baixando recursos listados pelo manifesto. Esse método contém um objeto que tem um atributo total, que retorna o total de arquivos a serem baixados, e loaded, que retorna o número de arquivos processados. OnUpdateRead é disparado quando os recursos listados no manifesto foram recentemente atualizados. OnObsolete é disparado quando o arquivo de manifest retorna uma página de erro 404 ou 410. Em seguida, o cache do aplicativo será excluído. Scroll into View é muito simples. Este código JavaScript, ou esse, passando como parâmetro true, irá rolar a página até que o elemento seja visível no topo do viewport. Para quem não sabe o que é viewport, é a área do seu site que o usuário está visualizando no navegador. E com esse código, passando como parâmetro false, irá rolar a página para a base do elemento aqui. Só lembrando que este elemento pode ser qualquer elemento HTML. Hidden é um atributo global que oculta elementos na tela. É um atributo booleano, basta estar presente no elemento para torná-lo invisível. Um exemplo de HTML. Ou, caso você não goste de atributos pelados, ou seja, sem atribuição de valor, você pode utilizar assim. Via JavaScript é bem simples, conforme o código. O elemento de ID não esconder ficará visível, pois o atributo hidden dele está como false. E o elemento de ID esconder ficará invisível, pois o atributo hidden dele está como true. Dê preferência ao atributo hidden, ao invés de display visibility do CSS. Além de ser um atributo novo do HTML5, você pode ter mais trabalho e gerar mais confusão para descobrir se o elemento está oculto lendo as propriedades display e visibility do CSS. Geolocation API. Existem maneiras de agente de usuário descobrir a sua localização. Vamos ver essas maneiras. Geolocalização IP, usado pela maioria dos navegadores web em computadores, através de consultas e serviços de localização de IP. Triangulação GPRS, dispositivos conectados a uma rede de celular e sem o GPS, ou com o GPS desligado, podem determinar sua posição pela triangulação das antenas GPRS. É mais eficiente que o anterior. Esse método é mais eficiente que o anterior. E GPS é o mais preciso de todos.
Em condições ideais, a margem de erro é de apenas de 5 metros. Essas são as 3 maneiras mais conhecidas. Pode ser que a agente de usuário utilize uma combinação desses métodos ou mesmo um novo método que venha a ser inventado. Para obter a posição, basta executar esse código JavaScript. Vamos ver agora o método getCurrentPosition. Como podemos ver nesse exemplo, esse método recebe como parâmetro uma função showPosition, que possui um objeto position que contém as informações da localização, que acessamos através do objeto coords. Para acessar a latitude, coords latitude, e para acessar a longitude, coords longitude. Existem outros atributos, procure saber mais. Continuando, o método getCurrentPosition recebe 2 outros parâmetros. O primeiro é uma função para tratamento de erros, e o segundo é o objeto de configuração. A função de tratamento de erro, existem vários motivos que veremos a seguir que poderá gerar um erro. E para tratar qualquer tipo de erro, você pode tratar com essa função. Conforme esse código JavaScript, onde temos a função showError, que contém o objeto error do tipo positionError, que contém um atributo code. No caso, estamos verificando qual o tipo de erro, que pode ser um dos seguintes valores: permissão negada, posição indisponível, tempo esgotado e erro desconhecido. Só um detalhe: no erro de permissão negada, não deseje compartilhar a localização. O melhor a fazer neste caso é nada. E o objeto de configuração, que podemos usá-lo desse jeito. Esse objeto pode ter as seguintes propriedades: Enabled High Accuracy, liga o modo de alta precisão, timeout, o tempo em milissegundos que o agente de usuário vai esperar pela posição antes de disparar o erro do tipo 3, que foi mostrado no exemplo. Maximum Age, o tempo em milissegundos que o navegador pode guardar no cache a posição. Watch Position, caso você deseje, é possível rastrear a posição do usuário continuamente. É só utilizar o método watchPosition ao invés do getCurrentPosition. A diferença: como podemos ver no exemplo, a função showPos será chamada toda vez que a posição do usuário mudar. E para cancelar o watch, temos a função clearWatch. O agente de usuário deve armazenar um histórico de alteração para cada documento carregado. Esse histórico é controlado pelo objeto undoManage. Para acessar o objeto, utilize-se esse código JavaScript. O histórico guarda 2 tipos de alterações: alterações DOM, o próprio histórico de alterações do navegador. As alterações DOM são inseridas automaticamente no histórico quando o usuário usa um campo de edição. E objetos undo. Os objetos undo são inseridos no histórico e controlados pelos seus scripts. Para fornecer em suas aplicações botões para undo e redo, temos o seguinte código JavaScript. Essas funções recebem como parâmetro um objeto event, contendo uma propriedade data, que é o valor do objeto undo que você inseriu no histórico. Para acessar os eventos, você pode utilizar window.onUndo e window.onRendo. E chegou ao fim ao nosso curso. Espero que vocês tenham gostado do curso e aprendido muito com ele. Até mais!